Por que ouvimos músicas muitas vezes até cansar? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. E antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH, comandado pela Grécia Bafa e pela Iole Melo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast As Matildas. Fala, galera do Naruhodo. Obrigado pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou Iole Melo. Nós somos do podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres Podcasters. E encontre a gente também no Twitter, @asmatildas, no Instagram, @asmatildasoficial, no Facebook e no site do Cinemação. Altair, temos pergunta de ouvinte novamente. Pergunta rítmica. Som de uma musiquinha. O Reginaldo está por uma musiquinha. A pergunta, Altair, é da Elisete Bolis Jimenez. Ela tem 53 anos e mora em Santa Rita do Passa Quatro. E ela diz o seguinte: bom dia, pessoal, eu adoro ouvir vocês. Toda vez que ouço, penso, puxa, esse Altair poderia ser meu filho. Tamanho é o orgulho que sinto dele. Você podia ser filho também, hein? Ela bota você como filho também. Transformando assuntos complexos, ou outros nem tanto, em uma forma simples de entender, com um jeitinho todo especial, num misto de inteligência, carisma e humildade. Fica lisonjeado, né? Olha lá, tá até vermelho. Pois é. Mas a pergunta é a seguinte: existem pessoas que são musicólatras? Eu nem sei se existe esse termo, mas eu imagino que sou. Por exemplo, quando ouço um cantor novo, compositor que eu gosto, ouço até todos em casa cansarem, menos eu. Então, por respeito a eles, paro por uns tempos, mas contra a minha vontade. Mas parece que é só ouvir uma vez que começa tudo de novo. Outro exemplo, quando eu vou ao supermercado que está tocando uma música, sempre volto com itens faltando. Ou porque gosto muito da música e dou mais atenção a ela, ou porque não gosto e idem. Altair, existe alguma explicação da ciência pra isso que ela narrou aqui pra gente? Você tem essa mania? Cara, não, mas eu me identifiquei com a segunda parte dela, que é quando eu começo a prestar atenção numa música e aí eu deixo de prestar atenção nas outras coisas. Você distrai. Sim. Né? Mas assim... Mas sim, já existiram músicas que... Ou álbuns inteiros que eu ficava ouvindo sem parar, assim. Você lembra de algum? Cara, quando eu descobri Beatles, por exemplo, eu era moleque, descobri Beatles e eu acho que eu fiquei meses só ouvindo Beatles. Isso quando você era adolescente. Sim. Depois você ficou um pouco mais velho, você acha que isso parou? Acho que diminuiu. Diminuiu. Então, já é uma parte da resposta. Tem um pouco a ver com uma fase da vida. Mas a Elisete tem 53 anos, né? Então, não, tudo bem. Então, isso mostra outra parte. Isso mostra outra parte. Que tem pessoas que são mais propensas a isso do que outras. Certo. Então, já tem duas características. É importante deixar claro que esse episódio não vai ser sobre música. Tá? Eu não vou falar sobre teoria musical, essas coisas. Porque é um conceito mais básico do que isso. Recomendo fortemente, de novo, pra mim, a obra-prima do Reginaldo, que é o Naruhodo 74, que é porque que a gente arrepia com música. Ele dá uma parte da explicação. E tem o Naruhodo 57, que é porque nos arrepiamos com sons, né? Esses dois dão uma parte da resposta, mas eu vou complementar com outros elementos. Vamos deixar na descrição um episódio que ataca exatamente esse problema, que mostra por que as pessoas ouvem várias vezes. Só que ele faz uma boa descrição, mas não explica tão bem o porquê. Aí eu fui atrás de outras coisas. Mas esse artigo é muito legal,
porque ele pega um conjunto de pessoas e pergunta para as pessoas que tipos de música as pessoas ouvem mais, dá essa pira de ouvir a música uma vez e ouvir várias vezes. Certo. Que tipo de música? O artigo fala de 3 tipos de música, que são músicas felizes, calmas ou melancólicas. Tá? Que tipo de música você acha que as pessoas entram nesse ciclo infinito de ouvir 100 vezes a mesma música? Elas ouvem com mais probabilidade músicas felizes, calmas ou melancólicas? Então, por exemplo, eu te mostro 3 músicas, uma feliz, uma calma e uma melancólica. Tá. Qual delas você acha que tem mais probabilidade de você grudar na sua cabeça? Você ficar ouvindo sem parar? Rapaz... Tem um palpite? Feliz? Então, as felizes são as que as pessoas lembram mais. Tá. Mas as que elas têm Não mais... foi isso que você me perguntou, é isso? É. Mas as que elas têm mais mania de grudar são as melancólicas. Entendi. A mania de ficar repetindo. Continuar ouvindo. Tá. São as melancólicas. E eles também descobriram que o que faz a pessoa grudar e querer ouvir de novo, não é a música. De novo, eu não vou falar de teoria musical. Tá? São coisas mais básicas da música. Então, a música é composta de batidas e de ritmos. É isso que fixa. Certo. Então, é muito, muito, muito comum no hip hop. Você tem artistas de hip hop que usam o mesmo tipo de batida em todas as músicas. É a marca registrada do cara. Funk também. Certos funks, quando o cara ouve muito, ele sabe que, sei lá, é uma música do Tupac, porque tem aquele... Não precisa nem ter a letra. Só tem o ritmo ou a batida, ele já sabe. Tá? Então, o que fixa a pessoa e faz ela querer ouvir várias vezes é a batida ou o ritmo, que são partes da música. Tá? E a gente tem que definir o que é batida e o que é ritmo. E qual a importância disso. Então, vamos definir primeiro de um jeito bem comportamental, né? A ideia de ritmo. Ritmo é uma coisa, assim, toda música tem ritmo, mas nem todo ritmo é música. Sim. Tá? Ritmo é a coisa mais básica que você puder imaginar. Por exemplo, a batida do seu coração. Ela é um ritmo. Sim. Então, quando você tá dentro do útero, a primeira música, entre aspas, que você ouve é a batida do coração da mãe. Sim. Tá? Isso é um ritmo. Quando você nasce e começa a andar, né, marcha, você anda com um certo ritmo. Tá, né? Bate. Criancinhas, que pega criancinhas pequenas. Na. Por que todas as crianças têm umas... Você não me pega. Você percebe que tem o mesmo ritmo, o mesmo tipo de batida? Você não me pega. Isso é comum em quase todas as culturas. Todas não usam as mesmas palavras, mas o padrão de ritmo é parecido. Entendi. Será que isso tem uma carga biológica? Pro ritmo, sim. Tá? O interessante do ritmo é que o padrão de ritmo varia conforme a espécie. Tem espécies que são sensíveis a ritmo e outras não. Tá? Tem uma revisão sensacional sobre biologia e ritmo. Vamos deixar na descrição o Arquivo da Frontiers, excelente, que fala do caráter comparativo do ritmo. E eles colocam uma hipótese muito legal, que é assim: nós temos percepção de ritmo. Então, por exemplo, se eu bato o dedo e fico batendo no ritmo, né, você consegue seguir. Certo. Então, o que acontece? Ó, vou fazer uma batida e aí eu peço pra você bater no mesmo ritmo que eu. Isso. O que vai acontecer? No começo, eu começo a bater, você ouve um pouco. Quando chega no momento que você entra, é igual pular corda. Sabe quando você pula corda? Você fica esperando, e depois entra. A batida é a mesma coisa. Eu começo a produzir o som, você tem que harmonizar o seu cérebro, a frequência, né, do córtex auditivo ao meu, e aí parear. Mas tem pessoas que conseguem fazer isso adequadamente, no mesmo tom. Tem gente que consegue fazer atrasado ou adiantado. Né? A gente não nasce com noção de ritmo perfeita, isso é construído. Então, uma coisa importante do ritmo, percepção de som e de ritmo é similar ao comportamento motor. Já dizia Piaget, o ato motor leva ao ato mental. Então a criancinha começa a se mexer, ela anda toda meio tortinha, e depois ela tem a marcha. Sim. A percepção de ritmo vai melhorando com a marcha. Quanto mais fluente a marcha da criança, melhor vai ficando o ritmo. E aí, depois a noção de ritmo vai virando música. Tá? Ritmo tem uma ação no nosso corpo muito grande, né, de ritmo. Vamos deixar 2 vídeos na descrição, que há evidências antropológicas, né? Então, ritmo tem muito a ver com a marcha, com a batida. Então, por exemplo, você pega soldado marchando, né? Tambor batendo, dando ritmo dos soldados marchando. Isso gera alteração do estado interno, né? Inclusive, tem trabalhos que mostram que você pega soldados não correndo, marchando, né? Com tambor, eles todos certinho marchando juntos num bloco. Isso começa a ressoar com o batimento cardíaco. Todos começam a ter um batimento cardíaco parecido. Caraca! Então você tem uma estabilização do comportamento. Você tem outros tipos de ritmo, por exemplo, usado em ritual, né? Um exemplo que a gente deixa na descrição é o haka, né? Que as pessoas acham que é uma dança de guerra, mas não é uma dança cerimonial de boas-vindas, pode ser de despedida.
dos Maori, né? Que ficaram muito famosos por causa da equipe de rugby da Nova Zelândia. Os All Blacks. Isso. Vamos deixar um exemplo de estudantes na Nova Zelândia fazendo o haka. Se você ouve o haka, você começa a ficar empolgado. Começa a mudar o seu estado interno. Puro ritmo. Não, é só ritmo, é só batida. Não tem nem melodia, né? Não tem música. Não, tem um canto, mas é só batida. Tem um outro exemplo que é mais simples ainda, que é uma tribo brasileira, né? Uma dança de uma tribo brasileira, que eles tocam o ritmo pela batida do pé. E você vê no grupo, né? Eles fazem círculos, né? As pessoas em círculo, batendo o pé e tal. Você vai vendo que eles vão andando mais rápido e o ciclo vai entrando numa dinâmica coletiva, né? Então o ritmos são coisas que aparecem em espécies sociais. Certo. Dificilmente você vê um organismo que tem um padrão de vida com poucos indivíduos ou sozinho com noção de ritmo. E aí tem uma coisa contraditória da noção de ritmo, que é assim, aves têm muito, a ave tem muito canto, né? Pássaros que cantam. Então um passarinho canta de um lado, outro canta do outro. Tem que cantar no mesmo ritmo, ou cantar com um tom, um tem que perceber o tom do outro para atrair a fêmea e tal. Aves têm muito senso de ritmo, humanos têm também. Tá? Alguns melhores, outros piores, mas tem. Chimpanzé, orangotango, os parentes mais próximos da gente têm zero noção de ritmo. Isso é curioso, né? Zero. Eles não têm nada. Assim, se você bate um palitinho, não ressoa. Ele não bate. Assim, às vezes ele bate a mão no peito, né? Mas ele bate só pra vocalizar ou pra chamar alguma coisa. Mas você nunca vê, por exemplo, vários macacos juntos fazendo som. Certo. Não tem. Isso pra eles não faz sentido, noção de ritmo. Pra gente faz muito, pra aves faz muito. E a gente é muito distante filogeneticamente das aves, né? Por que a gente tem e os outros não, né? Sim. E aí há uma teoria que a noção de ritmo, ela é importante pro grupo. Ter noção de ritmo é importante para espécies sociais, mas não é indispensável. Então a ideia é que pra gente surgiu por acaso. Não foi uma questão de sobrevivência. Não, foi por acaso. Foi um que a gente chama de coproduto. É um coproduto de outro processo. Certo. Provavelmente a linguagem. Então você tem a linguagem, a gente consegue falar. A linguagem, sim, tem uma importância para a sobrevivência dos grupos humanos enorme. E aí tem coprodutos. Um desses coprodutos é a noção de ritmo, que aí acabou em contextos sociais mais complexos, dando origem a tons, ritmos, músicas e a cultura musical. Mas temos uma espécie... Assim, passarinhos têm noção de ritmo melhor que a nossa. Porque eles usam isso muito, né? Mas tem uma espécie de bicho que é intermediário, é mamífero, é intermediário entre a gente e as aves, que tem uma noção de ritmo melhor que a gente. Que são os pinípedes. Pinípedes? O que são pinípedes? Você já ouviu falar quais são os pinípedes? Eu não. 2 representantes dos pinípedes são os leões marinhos e as focas. Eles têm uma capacidade vocal de ritmo melhor que a gente. É mesmo? Inclusive, tem um vídeo na descrição de uma pesquisadora que estuda as vocalizações dos machos, principalmente, porque eles usam isso pra disputa. Então, qual é o que explica eles terem essa virtude? Então, eles cantam. Eles são cantores mesmo. E eles fazem vários tipos de vocalização grave, aguda, várias variações. A gente tende a ficar paralisado em 2 tipos de tom, que é um tom da marcha, né, e o tom da valsa. Né? E aí os leões marinhos não, eles têm dezenas de tipos de métricas de sons diferentes. E eles usam isso pra disputar. Então, tipo, você não vai roubar minha fêmea, tô te ameaçando. O jeito que ele fala é com esses tipos de vocalização. Certo. Quando as vocalizações são muito elaboradas, eu consigo fazer uma vocalização muito mais elaborada que a sua, isso inibe a briga. Então eu faço esse tipo de canto pra dissuadir você a brigar comigo. Se os machos têm o mesmo padrão de canto, aí eles brigam. Entendi. Então os leões marinhos, eles são muito grandes, muito fortes. Então pode matar um ao outro. Então esses cantos acabaram evoluindo na espécie como uma forma de evitar a morte de um deles e maximizar a sobrevivência. O confronto físico, de isso. fato. Sim. E é legal nesse vídeo porque mostra eles vocalizando e também brigando. Tá. Então você vê a dinâmica. Focas também fazem isso, né? É um comportamento assim, muito interessante. Sim. E você vê que surgiu por acaso, né? Nos humanos também, parece que surgiu por acaso. Mas o que não quer dizer que não tenha benefícios. Como eu falei que o ritmo é relacionado à marcha, ou seja, ao comportamento motor, você ter um bom treinamento de ritmo pode te ajudar a desenvolver algumas competências. E para isso, eu chamei uma pessoa que tem muito mais competência do que eu para falar sobre isso, porque ele estuda exatamente isso, que é o Roger. E o Roger fez um áudio pra gente descrevendo muito bem a percepção de ritmo e como estudar o ritmo em crianças.
Então vamos ouvir o Roger Carrer, é isso? Isso. Ele é músico e musicoterapeuta, doutorando no Departamento de Psicobiologia da Unifesp, com o tema Música e Sincronização Sensório-Motor em Crianças na Idade Escolar. Vamos ouvir então o Roger? Vamos lá. Falando de ritmo, e a primeira questão que surge existe uma definição única para ritmo? Ritmo é a subdivisão dos sons no tempo. Certo, pode ser uma definição mais técnica. Mas aqui, para a gente poder entender de maneira mais prática, vamos pegar 2 ritmos básicos, valsa e marcha. Temos uma batida que é um pulso, e temos a subdivisão da marcha, 1, 2, 1, 2. E se fosse valsa? A valsa são 3 batidas a cada tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A partir dessa noção de ritmo básico, nós podemos entender então que o ritmo é marcado por um pulso, que é a batida constante e periódica. O ritmo também é marcado por uma batida mais forte, que determina se esse ritmo é a valsa ou a marcha. E aí você tem a métrica, que é a subdivisão interna do tempo. Então posso ter lá 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 lá. Após essa noção básica de ritmo, então a gente vai para a segunda questão. Mas como estudamos o ritmo nas crianças? Geralmente esses estudos utilizam-se de tecnologia, utilizam-se de vários ritmos diferentes e também de várias técnicas diferentes para avaliar se as crianças já desde cedo, desde a tenra infância, têm essa noção de ritmo. Nós sabemos pelos estudos realizados atualmente que as crianças realmente têm uma noção de ritmo. Você coloca a música para estudar a percepção e observa-se que as crianças balançam já a sua cabeça de acordo com o ritmo. Elas são capazes de acompanhar esse ritmo com o próprio corpo. Então, geralmente os estudos do ritmo nas crianças é realizado através da observação dos movimentos corporais e também, com tecnologia, é possível avaliar se essas crianças têm uma noção de periodicidade, se fazem algum movimento de maneira regular ou algum som, se são capazes de sincronizar algum movimento corporal ou do membro com um estímulo externo musical. Então, geralmente, os pesquisadores colocam música e, conforme a idade da criança, é solicitado que a criança ou acompanhe essa música batendo em um tambor, mexendo com o corpo ou apenas balançando a cabeça. A terceira questão é que o ritmo pode ser utilizado para avaliação diagnóstica de vários transtornos. Pessoas que apresentam transtornos do desenvolvimento, por exemplo, como autismo, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtornos como dislexia, o ritmo pode ser utilizado tanto como diagnóstico como tratamento desses transtornos também. As práticas rítmicas, quando feitas em conjunto, como por exemplo tocar tambor em um grupo musical ou cantar junto em um coral, são atividades que treinam nossas habilidades rítmicas. O ritmo está presente na nossa vida desde a nossa fase intrauterina, ou seja, temos um contato com o ritmo cardíaco da mãe, com os ritmos internos do corpo da mãe, e esse ritmo vai se desenvolvendo ao longo da vida. Daí a utilização de técnicas de ritmo e de sincronização rítmica com o corpo para o tratamento dessas doenças no âmbito da musicoterapia, por exemplo. E aí, Altair? O que você tem aí a comentar? Excelente explicação. As palavras do Roger. Excelente explicação. Você vê que é outro nível de explicação quando você vê alguém que estuda especificamente isso. Aliás, o Roger é um excelente músico. Tá. Recomendo, procure Roger Carrer no YouTube. Você vai achar umas coisas bem interessantes dele. O Roger faz um trabalho super interessante, de fato, mostrando... Porque, assim, é bem entendido que ritmo é relacionado à atividade motora. Logo, se você desenvolve ritmo, você está desenvolvendo um pouco a atividade motora e vice-versa. Logo, é importante para crianças, né? Então, essa sincronização sensório-motora é a criancinha pequenininha, por exemplo, com um chocalhinho, balançando o chocalho no ritmo. Depois ela começa a andar, ela começa a bater num tambor. Pra quem toca bateria, sabe que é extremamente difícil. Caramba. Assim, só você começar a aprender primeiro. E depois você fazer no tempo. É muito difícil, sabe? Então não é pra qualquer um. Exige anos de treino, prática e tal. Então, só pra acrescentar mais um exemplo, imagina uma bateria batendo. Só um tambor, né? Só uma bateria. Tá um ritmo simples. E isso é chamado batida. Certo. É a batida básica. É só a bateria, né? Quando você bota a guitarra em cima, por exemplo, tá virando ritmo. Então a bateria é uma base e aí você tem a métrica em cima, que entre uma batida e outra tem um toque da guitarra, tá? Então tem a bateria da marcação. Se você pensar, a bateria é a antropologia, a bateria é o índio batendo, é o que ele tinha, né? Quando a cultura avançou, você coloca a guitarra, né? O que é a guitarra? Entre uma batida e outra você tem um invento, você faz outros sons.
Uma vez você tem a bateria e a guitarra operando, né? Você coloca o baixo. O que é o baixo? É um segundo nível de base. Sim. Né? Que pode melhorar ainda a percepção da música. Né? Então, e aí que vira a música. Então a música é a junção da antropologia, que é a bateria, com a cultura, que é a guitarra e o baixo. Né? Mas no fundo, a criancinha nasce com um tamborzinho interno. Tudo é tambor. Né? Depois a cultura vai dando guitarras, sopro e tal. Mas o instrumento mais primitivo que a gente tem é um tambor. É bater no corpo, bater nas coisas. Nosso corpo acaba sendo uma caixa acústica. Isso, né? então. O instrumento mais básico é um tambor e um palito, bater alguma coisa. Isso é uma coisa idiosincrática nossa, só a gente tem. O leão marinho não tem, ele produz o próprio som e é uma base. Ele só tem o tambor, ele não tem o resto. Isso talvez é uma das coisas que nos torna humanos, né? A capacidade de colocar novos layers de informação acima da batida, né? Que é a questão cultural. A questão de ritmo e das músicas, né? Que a gente falou de toda essa discussão de ritmo pra voltar por que a gente ouve a mesma música. Tem uma aplicação muito grande pro marketing. Isso de por que a gente ouve a mesma música várias vezes. Pra publicidade, né? Que publicitário em geral não sabe, porque estuda pouco fisiologia. Tem um negócio chamado curva de Wundt, tá? A curva de Wundt vem de um dos pais da psicologia, que é o Wundt, né? O Wilhelm Wundt. A gente vai deixar na descrição um texto que mostra a curva. É uma curva normal, tá? Então imagina assim, ó. Imagina que o eixo X, o eixo horizontal, é o tempo. Certo. Então o tempo vai passando. E tempo é similar à familiaridade. Então quanto mais tempo você ouve uma música, mais familiar é pra você. Então esse eixo quer dizer tempo e familiaridade. Certo. Então você vai ouvindo a música, vai ficando mais familiar. Aí o eixo Y é o quanto você gosta. Então acima do 0, que a gente chama de hedonismo positivo, ou valor hedônico, e pra baixo é desprazer, tá? Então você começa a ouvir a música, vai passando o tempo, ela vai ficando mais familiar, você vai gostando mais. Vai aumentando o valor hedônico positivo. Aí chega num máximo. Né? Depois vai começar a diminuir. O que acontece quando ela começa a diminuir? Não sei se você lembra. Encheu o saco da música. Então, mas você não enche de uma vez. Por exemplo, imagina que eu ouvi a mesma música 10 vezes. Sim. Aí na 11ª eu não ouço ela mais desde o começo. Eu coloco na metade. Pra ouvir só uma parte. Já aconteceu isso com você? Já. Que você começa a ouvir várias vezes, depois você ouve só um pedaço, só o refrão, por Ou exemplo. presta atenção só num determinado pedaço. Isso. Ou seja, tá caindo o valor hedônico, né? Quando o valor hedônico chega no 0 de novo, ele nunca volta pro 0. Ele volta um limite subótimo. Ele fica baixo, fica negativo. Então quando você ouve muito uma música, chega uma hora que você para de ouvir. Certo. Você realmente fica reativo a ela, né? Muito tempo depois você começa a ouvir de novo e pode dar um outro pulso. Mas nunca é tão grande quanto o primeiro. Nunca é tão grande quanto o primeiro. Então vai gerando ondas cada vez menores. Certo. Né? E esse é a curva de Wundt. Tem um artigo, vamos deixar na descrição, de 1966. Não sei porque não fizeram de novo, eu até dei uma procurada e não achei. Que é do Jacob Witz. Que ele fez o seguinte, ele fez na Inglaterra, ele viu as músicas que ficavam nas paradas de sucesso das rádios e contava o tempo. E fez uma entrevista para ver quantas vezes as pessoas ouviam as músicas e fazer uma relação entre o número de vezes que as pessoas ouviam música no rádio e o tempo que elas passavam nas paradas de sucesso. Certo. E ele viu uma curva de Wundt. Então, as músicas ficavam nas paradas de sucesso da Inglaterra, em média, por 10 semanas. Depois de 10 semanas, as pessoas paravam de ouvir. E não é porque a música era ruim, é porque elas saturavam. Né? Essas 10 semanas valem? Não. Você tem que fazer uma revalidação para cada cultura, cada período de tempo. Mas a curva de Wundt existe. Isso é uma coisa muito útil para artistas, por exemplo. A curva de Wundt deve ser bem diferente hoje, que você tem várias fontes de novas músicas e novas bandas, novos artistas, né? A curva de Wundt deve ser bem diferente de quando a indústria fonográfica era dominada por poucas fontes. Exato. Né? Deve ser mais difícil de implementar, mas é uma coisa que toda pessoa da indústria fonográfica devia saber, sabe? Essa relação entre familiaridade e apreciação. E as músicas deixam de ser ouvidas não porque elas são ruins, é porque satura mesmo. E tudo bem, é uma coisa normal. E aí, tem música que me satura na primeira vez já, viu? Tem as músicas que você não gosta. Então, você só faz a curva de Wundt com músicas que você gosta. Certo. Se ela grudou na primeira, a chance de dar a curva de Wundt é alta. Mas se você não gostou, não rola. E aí, por fim, será que tem pessoas que têm uma tendência maior a ouvir mais as músicas com frequência mais vezes? Será que tem a ver com personalidade? Né? Um pouco. Tá. Tem muito pouco artigo sobre isso, muito pouco. Eu achei alguma coisa, mas vamos deixar na descrição, né, o que tem, mas é muito pouco. Parece que sim, mas não é tão claro. Então, por exemplo, a ideia é que, pensa na curva de Wundt, né? Quando você tá no topo, na máxima apreciação da música, tem um trabalho que mostra que há liberação de hormônios.
Tá? Um desses, na verdade, uma proteína, né? É a prolactina. Prolactina, assim, as pessoas conhecem como hormônio da maternidade, porque ela é responsável pela produção de leite. Mas, na verdade, a prolactina é responsável por 300 várias outras funções, coisas. né? E os homens também têm prolactina, óbvio, né? E eles têm um aumento da prolactina quando eles estão nesse pico, perto do pico da curva de Wundt, né? E beleza, né? Isso tem a ver com apreciação, né? Com prazer, com apreciação da música. E aí, nesse artigo, ele estuda... Ele vê a pessoa com esse pico de prolactina, vendo as músicas. E aí ele pergunta pra pessoa, mas por que você gostou tanto dessa música? Por que essa música grudou em você? E aí ele discrimina 2 tipos de pessoa. Certo. Tem as pessoas que são chamadas finders, as que procuram, finder. E tem as feelers, né? Que a razão pela qual ela gostou da música é externa. Então, essa música eu ouvi 70 vezes porque lembra do meu namorado, porque lembra de certo lugar que eu fiz, certa coisa, lembra do filme. Alguma motivação externa. Externa, né? E aí tem um aumento da prolactina. E tem o filler. O filler é porque é algo interno. Eu não sei porquê, mas essa música me gerou uma sensação triste, mas boa, sabe? Gerou uma sensação de melancolia que eu gosto, sabe? Sim. Isso já mostra 2 tipos de personalidade, né? Pessoas que têm uma maior atenção a coisas externas, né? E pessoas muito focadas nelas mesmas, né? Em coisas internas. Que aí, quando você pega o Big Five, veja o nosso Naruhodo sobre personalidade, o Big Five, tem dois atributos do Big Five relacionados a essas pessoas, que são os finders ou os feelers, né? Que é a extroversão. Então, pessoas com um nível maior de extroversão, segundo o Big Five, são pessoas que tendem a ouvir as mesmas músicas muitas vezes. Certo. E a razão pela qual, porque elas são finders. Então, eu vivi alguma coisa agora e essa música me lembra isso. Aí ela ouve, porque traz a sensação de volta, né? E pessoas com um atributo do Big Five chamado agradabilidade, que é a capacidade da pessoa cooperar e se sentir próxima dos outros. Mas não necessariamente é extrovertido. Eu quero ficar próximo de você, mas eu posso ser alguém meio tímido. Certo. Mas eu tenho desejos de estar próximo. Desejo de conectar. Isso. E essas pessoas também têm uma tendência a ouvir músicas muitas vezes. E a razão é porque elas são fillers. Então, aquela pessoa que eu gostava, mas eu não consigo falar com ela. Então, essa música me lembra ela. Porque faz aquela pessoa, ou se sente mais próximo daquela pessoa. Isso, exato. Então, esses são os 2 principais atributos relacionados com as pessoas que ouvem músicas muitas vezes. Mas faz aí sentido, faz sentido. Mas aí são as pessoas que ouvem muito. Isso é passível pra todo mundo. Sempre, todo mundo vai ter alguma música que você ouviu muitas vezes. Sim. E pra fechar, isso tem relação com a adolescência. No período da adolescência, que é quando você tá definindo a noção de justiça, verdade, valor, as músicas, como atributos da indústria cultural, também relacionam isso, porque as músicas têm letras, têm ritmos, e você associa isso com o seu grupo, né? Com as coisas que você se identifica. Então, por isso que você tem músicas, durante a adolescência, quase todo mundo tem aquele CD gasto do, sei lá, do Offspring, tem um CD, aí coloque a banda ou coisa que você quiser, né? Todo mundo, quando adolescente, tinha um cassete, um CD, um DVD ou um MP3, que eu ouvia até gastar o computador. Todo mundo. Isso é traço de desenvolvimento. No meu caso, eram os Smiths. Isso. Eram os Beatles. Né? Eram os Beatles da minha... eram os Beatles da minha adolescência foram os Smiths. Os Smiths. Isso. Então, o Offspring foi pra mim. Teve um vínculo importante, que eu ouvia muito. Então, todo mundo quando é adolescente faz isso. Quando você fica mais velho, algumas pessoas deixam de ter e outras continuam. As que continuam são os finders ou os feelers. Né? Então são traços de personalidade que é comum, não tem nenhum problema. Se você ouvir a música, ouça com fone, para não ficar atrapalhando, ouvindo 70 vezes a mesma música pros outros. E tudo bem, não tem nenhum problema. Tá certo. É um tema interessante, não é? Muito. Agradeço muito. Elisete, obrigado pelo tema. Isso. Use um fone de ouvido. Se você puder, use. Perceba que você é mais parecido com o Leo Marinho do que parece, como muitos de nós. É verdade. E não é musicólatra, não. Não é musicólatra. É algo bem normal, bem tranquilo. Então, seja feliz e ouça suas músicas com tranquilidade. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.
なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.